O cancro oral atinge 400 mil pessoas todos os anos em todo o mundo. É uma doença que afeta todas as faixas etárias. Na maioria das vezes está associado ao álcool, tabaco e más condições de saúde oral. A isto podemos também associar o vírus do papiloma humano. A Liga Portuguesa contra o Cancro alerta por isso para a prevenção e os sintomas do cancro oral. É hoje nosso convidado, o professor João Leite Moreira, médico-dentista da Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar e responsável da consulta de diagnóstico precoce da Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Como é que podemos avaliar se temos uma lesão suspeita? Eu começaria pelo início. Há cerca de 5 anos atrás, a Liga Portuguesa contra o Cancro e a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar começaram a preparar as condições conducentes à criação da unidade móvel de estomatologia e medicina dentária. É uma unidade que tem andado por todo o país? Que tem andado, pelo menos no norte, pela área coberta pelo Núcleo Regional Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, o que corresponde ao distrito de Viana do Castelo, ao distrito do Porto, ao distrito de Braga, distrito de Vila Real e o distrito de Bragança, e a parte norte do distrito de Aveiro e do distrito de Viseu. É esta área e coberta. Foram já realizadas 5 mil consultas gratuitas? 5 mil consultas gratuitas, quer na consulta que funciona no edifício da Liga Portuguesa contra o Cancro à terça-feira, à quinta-feira e à sexta-feira da parte da manhã, quer em todos estes concelhos pertencentes a estes distritos que referi e por onde a unidade móvel tem andado. Portanto, tem apostado numa detecção precoce do cancro oral. Isto ajuda a reduzir a taxa de mortalidade e também morbilidade. De que forma é que as pessoas que estão em casa e que nos estão a ver podem perceber se têm ou não uma lesão suspeita, um sinal de alerta para depois seguirem para o médico? Exatamente. Isso corresponde precisamente ao processo que antecedeu a criação da unidade, ou seja, o programa de autoexame para a prevenção do cancro oral. Em casa, em frente a um espelho, com boa iluminação, a própria pessoa pode observar a sua cavidade oral, seguindo uma metodologia e uma ordem antero-posterior, ou seja, da frente para trás e de cima para baixo, de modo a abarcar todas as áreas topográficas da cavidade oral. Começando pelos lábios, seguindo depois no sentido posterior, pelo céu da boca, ou seja, pelo palato, até lá atrás, à zona da garganta, depois descendo pela área da mucosa das bochechas, observando bem o pavimento da boca e observando a língua em todas as suas superfícies. À procura de quê? À procura de sinais suspeitos. Manchas brancas, vermelhas, enegrecidas, que não desaparecem à raspagem, úlceras, ou seja, aftas, feridas, que não cicatrizam num prazo razoável de 15 dias, 3 semanas, tumefações ou inchaços na cavidade oral e que sem razão aparente, áreas adormecidas que surjam e também sem razão aparente, pode corresponder a um tumor que possa estar a crescer, a comprimir uma raiz nervosa, nódulos que não imóveis, duros e endurecidos e, portanto, todos esses sinais que sejam suspeitos, mais vale prevenir do que remediar e procurar um médico dentista, um médico estomatologista, um médico de família ou qualquer médico familiarizado com a patologia oral. Mas as pessoas têm por hábito fazer essa análise ou quando chegam ao médico estão já num estado avançado? Já foi pior. Hoje, com as campanhas que têm sido desenvolvidas, quer pela Liga Portuguesa contra o Cancro, ao abrigo do acordo do protocolo celebrado com a Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar, quer outras instituições, como a Ordem dos Médicos Dentistas, a Ordem dos Médicos, as próprias instituições do Serviço Nacional de Saúde, estão hoje muito mais alerta e, portanto, têm também desenvolvido campanhas no sentido de informar a população de quais os sinais suspeitos e hoje as pessoas procuram mais um médico dentista, um médico estomatologista, quando têm estas dúvidas. Embora, num contexto de dificuldade económica, como aquele que vivemos atualmente, as pessoas às vezes retraem-se também por dificuldades económicas. E é isso que a Liga Portuguesa contra o Cancro está atenta. O objetivo da Liga Portuguesa contra o Cancro
não é de alguma forma sobrepor-se ao Serviço Nacional de Saúde. É estar atento ou atenta às dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, às eventuais lacunas do Serviço Nacional de Saúde e procurar colmatar. O que temos feito com esta unidade móvel? É precisamente isso. Em 5.000 consultas realizadas, nós fizemos um encaminhamento institucional de cerca de 10% destes pacientes. Ou seja, seriam 5.000 pacientes que iriam procurar, eventualmente, a ajuda direta do Serviço Nacional de Saúde e assim temos um encaminhamento de 10%, ou seja, de cerca de 500 ou 600 pacientes que foram encaminhados para estas instituições do Serviço Nacional de Saúde, que devo dizer que respondem muito bem. Nomeadamente, os pacientes encaminhados, por exemplo, para o Instituto Português de Oncologia do Porto, que responde muito bem aos encaminhamentos, tinha que ser os encaminhamentos feitos adequados e feitos por profissionais que a própria instituição de acolhimento sinta que o encaminhamento tem cabimento. E também os serviços de patologia oral das faculdades e de cirurgia oral das faculdades de medicina dentária, nomeadamente da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, que não sendo uma instituição do Serviço Nacional de Saúde, mas que tem um custo mais reduzido e que também acolhe muitos pacientes que também são encaminhados nesse sentido. E, mas portanto, o rastreio do Serviço Nacional de Saúde, por si só, não é suficiente? Não é suficiente porque são tantos os pacientes a recorrer que seria, de facto, uma invasão de um número excessivo e, de facto, a capacidade de resposta, até porque alguns não teriam cabimento para essas consultas. De facto, a Unidade Móvel de Estomatologia e Medicina Dentária da Liga Portuguesa contra o Cancro e da Associação Portuguesa de Medicina Dentária Hospitalar tem, de facto, essa vocação de fazer uma pré-triagem, de fazer uma avaliação que é uma avaliação clínica, portanto, sem qualquer tipo de intervenção de natureza médica ou cirúrgica, e faz essa pré-triagem através de uma avaliação clínica e faz o encaminhamento. Ora, para isso é preciso termos, de facto, profissionais bem formados, bem treinados, e habituados a ver este tipo de lesões. Só quem viu muitas lesões está, de facto, habilitado a fazer essa pré-triagem. E, neste momento, com grande satisfação nossa, nós temos um grupo de 35 médicos voluntários, entre médicos dentistas, médicos estomatologistas, médicos especialistas em medicina interna. Temos, nomeadamente, agora uma colega da área da oncologia médica. Portanto, e para além da unidade móvel, tem também a unidade com sede na Ariosa, no Porto. Exatamente, que faz parte dessa concepção de unidade móvel que nós temos, mas que, digamos que é a unidade móvel mais virada está mais para fixa naquele local, não é? Exatamente, para os doentes do Distrito do Porto e distritos que tenham uma facilidade, que as vias de comunicação permitam chegar rapidamente a este local, que é na sede da Liga Portuguesa contra o Cancro. Como vimos, é uma doença que atinge todas as faixas etárias. Quais são os comportamentos de risco? Como disse, e muito bem logo no início, o álcool, hábitos alcoólicos pesados, hábitos tabágicos pesados, más condições de saúde oral associado, ultimamente a comunicação social tem dado grande destaque também, à infecção pelo vírus HPV, são de facto estes os grandes fatores. O álcool e tabaco, em termos simples, o álcool abre a porta, o tabaco provoca aqueles malefícios a nível genético que depois propiciam a que se desenvolva o cancro da cavidade oral. E, de facto, a associação destes dois fatores é que é, de facto, o coquetel explosivo. E há ferramentas de diagnóstico específicas? Há várias ferramentas de diagnóstico. Começa logo pelo diagnóstico clínico, como falámos há pouco, o diagnóstico precoce, detectar lesões suspeitas e, de imediato, triá-las. E depois dessa primeira pré-triagem, há ferramentas específicas, através de biópsia, por exemplo, mas para fazer essa biópsia é preciso também ter critério, saber quais as lesões a biopsar e, no caso da lesão ser uma lesão com critério para ser biopsada, qual o critério para efetuar essa biópsia. E para isso também é preciso estar habilitado nesse sentido. Os homens são mais atingidos do que as mulheres? Sim, tradicionalmente sim, porque os homens tinham hábitos, era tradicional os homens terem hábitos tabágicos mais pesados,
hábitos de consumo de álcool mais pesados. No entanto, essa diferença tem-se vindo a esbater nos últimos tempos, até porque o género feminino tem, digamos, progressivamente adotado alguns dos hábitos que eram mais tradicionalmente associados ao género masculino. Associado a isso, que o género feminino sempre foi mais cuidadoso, digamos, com a saúde do que o género masculino. E, portanto, todos estes fatores somados fazem com que a relação seja sensivelmente de 4-1, ou seja, 4 homens para uma mulher. Professor João Leite Moreira, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal e um bom fim de semana. Eu é que agradeço. Um bom fim de semana.